campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando nosso site. Olá, irmãos, sejamos todos bem-vindos ao canal do Grupo Espírita Francisco Xavier. Mais uma vez nos reunimos para lermos uma passagem do Evangelho segundo o Espiritismo, para que possamos refletir um pouco juntos, não é? Bom, vamos abrir então o Evangelho segundo o Espiritismo. Amai os vossos inimigos, o capítulo 12 do Evangelho, e o item é o item 5, que tem por título Os Inimigos Desencarnados. Tem o espírita ainda outros motivos de indulgência para com seus inimigos. Sabe ele, primeiro, que a maldade não é um estado permanente dos homens, que ela se deve a uma imperfeição momentânea, e que do mesmo modo que a criança se corrige dos seus defeitos, o homem mau reconhecerá um dia seus erros e se tornará bom. Sabe ainda que a morte não o livra senão da presença material de seu inimigo, mas que este pode persegui-lo com seu ódio, mesmo depois de ter deixado a terra. Que assim a vingança falha no seu objetivo e, ao contrário, tem por efeito produzir uma irritação maior que pode continuar de uma existência a outra. Cabe ao Espiritismo provar pela experiência e pela lei que rege as relações do mundo visível e do mundo invisível que a expressão apagar o ódio com o sangue é radicalmente falsa, e que é verdadeiro é que o sangue conserva o ódio, mesmo além do túmulo, e de dar, por conseguinte, uma razão de ser efetiva. É uma utilidade prática ao perdão. É a sublime máxima do Cristo: amai-vos vossos inimigos. Não há coração tão perverso que não seja tocado de bons procedimentos. Mesmo inconscientemente, pelos bons procedimentos, tira-se pelo menos todo o pretexto de represálias de um inimigo. Pode-se fazer um amigo antes e depois de sua morte. Pelos maus procedimentos, ele se irrita, e então que ele próprio serve de instrumento à justiça de Deus para punir aquele que não perdoou. Pode-se, pois, ter inimigos entre os encarnados e entre os desencarnados. Os inimigos do mundo invisível manifestam-se sua malevolência pelas obsessões e pelas subjugações das quais tantas pessoas são alvo, que são uma variedade das provas da vida. Essas provas, como as outras, ajudam ao adiantamento e devem ser aceitas com resignação, e como consequência da natureza inferior do globo terrestre. Se não houvesse homens maus na terra, não haveria espíritos maus ao redor dela. Se, pois, deve-se ter indulgência e benevolência para com os inimigos encarnados, devemos tê-las igualmente para com aqueles que estão desencarnados. Outrora, sacrificavam-se vítimas sangrentas para apaziguar os deuses infernais, que não eram outros senão espíritos maus. Aos deuses infernais sucederam os demônios, que são a mesma coisa. O Espiritismo veio provar que esses demônios não são outros senão almas de homens perversos que não se despojaram ainda dos instintos materiais, que não se pode apaziguá-los senão pelo sacrifício de seu ódio, quer dizer, pela caridade, que a caridade não tem apenas por
efeito impedi-los de fazer o mal, mas de conduzi-lo ao bom caminho e de contribuir para a sua salvação. É assim que esta máxima, amai os vossos inimigos, não está circunscrita ao círculo estreito da terra e da vida presente, mas integra uma grande lei de solidariedade e fraternidade universais. Mais uma bela mensagem, não é? Para refletirmos do quanto é importante o perdão, do quanto é importante nos aproximarmos daqueles que temos por devedores ou daqueles que ainda devemos na lei de amor. Porque se a vida então continua, como os irmãos têm nos esclarecido, permanecemos e levamos daqui todo amor e também todo ódio, todo o rancor que carregamos dentro de nós. Se não conseguimos trabalhar o sentimento neste momento, no momento do desencarne ele também se intensifica e voltamos para o outro lado da vida exatamente com este sentimento, né? Se carregamos conosco o ódio, a vingança, ele estará presente conosco no outro lado da vida. Se levamos inimigos para o outro lado, eles permanecem conosco e perseguimos essas criaturas. Perseguimos, buscamos sempre a justiça, né? A nossa vingança, o pedido de reparação conforme o nosso entendimento, conforme o tamanho do débito. Mas aquele também que faz esse sentimento, né, se sublimar, se faz esse sentimento aumentar, também é responsável. Todos nós somos responsáveis por tudo que está acontecendo conosco aqui nesta vida e na verdadeira vida. Portanto, estabelecer uma trégua, se reajustar com esses que ainda temos por inimigos, né, com esses que não conseguimos tratar da mesma maneira, com amor, com cordialidade, seria muito libertador para o futuro. Porque se esse sentimento vai ser alimentado no além, na continuidade da vida, ele vai nos perseguir ainda. Porque aquele que aqui permanece não vai estar verificando, nem percebendo, não é? Mas vai estar recebendo a vibração deste que o persegue. Vai estar recebendo aí, como o irmão fala no texto, o sentimento obsessivo. Iniciam-se aí inúmeros processos de obsessão aqui entre nós. A gente não sabe o que acontece conosco, porque perdemos sono, porque dói alguma coisa no campo dos sentimentos, porque nós não temos harmonia. São esses irmãos vibrando e torcendo muitas vezes para que as coisas realmente não deem certo conosco. E tudo isso, meus irmãos, se nós pudéssemos raciocinar antes, poderíamos ter evitado com um exercício do perdão, do reconhecimento das faltas, do reconhecimento das limitações que cada um de nós tem. Sendo indulgentes uns para com os outros, evitaríamos horas, dias, meses, anos de sofrimento em nossas vidas. Há inimigos, sim, mas Jesus nos convida a amá-los, porque somente o amor pode mudar tudo, porque não há quem resista a uma transformação, não há quem resista a um ato de amor e de caridade. Uma vez estes que muitas vezes nos perseguem,
observando essas mudanças que são nossas e que são somente da nossa responsabilidade, hão de também se transformar, compreendendo o quanto é necessário, não é, estes esforços, e de que cada um de nós, que somos filhos de Deus, temos que realmente fazer em nossas vidas. Tarefas únicas que são de nossa responsabilidade. Portanto, todos nós estamos caminhando, todos nós estamos de mãos dadas nessa tarefa desse aprendizado. Porque todos somos feitos como está escrito e como temos ouvido, não é? Imagem e semelhança de um Deus que é perfeito e que todos nós estamos rumos a uma perfeição relativa, não é? Estamos aprendendo. Então, não fomos criados maus. Nós vestimos muitas vezes uma máscara e vamos vivenciando o mal em nossas vidas. Mas nós somos bem. Nós somos filhos do Eterno. Então, se começarmos a fazer o bem, se começarmos a mostrar realmente quem nós somos, não é? Que é um filho de um Deus vivo, de amor, não é? De perdão e de paz, vamos poder com certeza transformar muita coisa em nossa volta. Conseguir transformar as nossas vidas em primeiro lugar e, por consequência disso, transformar muitas vidas que estão ao nosso lado. Porque no processo evolutivo todos estamos juntos, todos estamos envolvidos, não tem ninguém fora. Todos nós estamos envolvidos nesse processo. E não tem como separar as coisas, não tem como arrancar elas até que elas sejam tratadas. Então, se a gente conseguir controlar o mal, a vingança, não é? E tentar trabalhar o perdão. E mesmo se eu não consiga perdoar, se eu não conseguir desejar o mal para o próximo, se eu não quiser prejudicá-lo, não é? Eu vou evitar, não é? Arrecadar estes sentimentos para a minha vida. Eu vou deixar de aproximar de mim inimigos e vou realmente fazer amigos. Porque sempre vão ser os nossos pensamentos que vão estar selecionando as companhias. Devemos orar e vigiar, sim, como Cristo tem nos dito, hoje e sempre. Porque orando e vigiando, nessa seleção de pensamentos, o mal, ele não tem como ter efeito sobre uma consciência mais tranquila, mais dedicada às tarefas do bem, na construção e na mudança de si mesmo para melhor. Essas faixas vibratórias essas faixas vibratórias inferiores, elas não conseguem se identificar tanto conosco. Mas não é simplesmente arrancar tudo isso, é necessário tratar primeiro com o perdão, oferecer o perdão, pedir o perdão. Quando eu peço o perdão sincero, eu estou livre. Eu começo a pensar na reparação do débito. Eu começo a sentir a necessidade de fazer diferente, de transformar aquele sentimento. Então eu estou liberto. E aí então outro também se torna responsável, não é? Se ele aceita ou não as minhas desculpas, este pedido tão nobre do reconhecimento das faltas já passa a ser responsabilidade do outro. Quanto a mim, cabe seguir em frente e desenvolver esse processo em mim, porque a nossa caminhada é essa, de trabalho, de esforço, de muita dedicação, muitas vezes de lágrimas, não é? Porque para vencer o nosso orgulho, vencer a nossa vaidade, às vezes chegamos às nossas lágrimas. É necessário um esforço muito grande. Mas não vamos desanimar, porque esse irmão que veio e esteve conosco, não é?
Jesus e vive e vibre atuante nas nossas vidas, tem nos dado sempre muitos exemplos. Ele tem nos convidado a ser humildes, mas uma humildade de coração. Não a humildade das coisas materiais, de negar-se a privilégios materiais e nos considerarmos humildes. Não. Humildes, simples, puros no Espírito. No Espírito. Olhando cada vez mais para mim mesmo e me conhecendo. Essa é a chave para a verdadeira mudança. O autoconhecimento, a mudança no campo dos sentimentos, tratar a si mesmo com amor. Amando-se, eu consigo amar e reconhecer o quanto o meu próximo precisa ser amado. E dessa maneira, eu amo e eu honro a Deus com todo o amor que Ele me pede. Todas as forças, todos os meus recursos estão voltados para o Altíssimo. Estão voltados para este Deus de amor e de bondade. Pensemos muito sobre isso. Nesses momentos, não é, de provas, nesses momentos em que todos nós daqui desse planeta estamos passando, durante tantas expiações tão necessárias para o nosso desprendimento e para a nossa evolução moral. Vamos pôr em prática cada vez mais o amor e o perdão, para nos libertar da raiva, do ódio e não vir mais nos comprometer com inimigos, e sim cada vez mais aumentar o nosso grupo de amigos, que é o que precisamos para realmente ajudar uns aos outros nesta caminhada tão necessária. Muito obrigado, Senhor. Nós só temos a te agradecer por tudo que nós temos, por todas as conquistas. É isso que nós devemos pensar todos os dias, quando nos levantamos, quando nos dirigimos para as nossas tarefas, que vamos para os nossos trabalhos, quando podemos nos reunir aqui nesses instantes. É o que nós temos que pensar, que temos um Deus que é amor e que é bondade, e que Ele nos ajuda e nos ampara, e Ele sempre, meus irmãos, sempre quer o melhor para cada um de seus filhos. Eu vou convidá-los, meus irmãos, nesse momento, preces e irradiações. Irmãos, vamos unir nossas almas confiantes para dedicar nosso pensamento e sentimentos fraternos para quem precisa, quem está carente de saúde e de paz. Convidamos todos os irmãos a manterem seus corações e pensamentos vibrando nas preces que faremos a Deus a partir deste momento, em favor daqueles a quem endereçarmos nossas vibrações. Prece para os enfermos. Neste momento, abrimos uma corrente de vibrações em benefício de nossos irmãos enfermos, que se encontram em nossas casas, hospitais, casas de caridade e demais locais onde se acham passando por dolorosas provações. Senhor, pedimos alívio para estes irmãos, que o teu infinito amor permita que os divinos mensageiros possam deles se aproximar, suavizando-lhes o sofrimento. Senhor, se as tuas leis permitirem que possam recuperar a saúde e tenham muita coragem e esperanças sob a tua misericórdia infinita. Prece para os desencarnados. Pai, lembramos com muito carinho dos nossos irmãos desencarnados, pedindo tuas bênçãos a estes irmãos queridos, que possam despertar para a realidade espiritual sob a luz da verdade e de teu sublime amor, que se esclareçam, se libertem de todas as perturbações, reanimem-se e progridam evoluídos na força da tua amorosa proteção.
Prece para os lares. Pai, precisamos que o Teu amor ilumine os nossos lares, afastando as trevas da incompreensão, dos vícios, do sofrimento, das perturbações espirituais. Ajuda-nos, Pai, a compreender que somos todos Teus filhos, formando uma família com quem temos a necessidade de aprender a amar, auxiliando-nos uns aos outros. Que em nossos lares reine a paz e a harmonia, sobre as Tuas bênçãos divinas. Prece para a paz no mundo. Em Ti, Senhor, está a força suprema do bem e a paz que governa o universo. Abençoa os dirigentes de todas as nações, especialmente os do nosso país, que saibam governar bem sob a Tua proteção, no sentido da ordem e da fraternidade universal. Graças, Senhor, por estes momentos felizes, pela assistência amorosa dos bons espíritos. Abençoa-nos, seja feita a Tua vontade. Despede-nos na Tua paz. Assim seja. Campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando nosso site